agora vai, né? Pronto. Acho que agora a gente consegue. Só esperar todo mundo entrar aí de novo. Agora podemos começar. Beleza, Natália. Aqui ficou bem melhor agora. Eu tô acompanhando no outro computador aqui do lado e parou de travar. Porque primeiro eu tava streamando em Full HD, tava 1080p. E aí tava, assim, enfim, configuração topada, porque era o que eu tava usando ontem. E a internet tava boa. Hoje já não colaboraram comigo. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Qual o assunto de hoje? É esse aqui, jurisdição. Tá. 9 pessoas por enquanto. Daqui a pouco chega o restante da galera, né? Éramos 15, 16 agora. Agora sim, é isso, agora vai, hein, gente. Bom, não sei se vocês conhecem esse canal. Eu sempre deixo ele e fico ouvindo música. O nome do canal é esse aqui, ó, Child Call. Fica tocando essas musiquinhas, nada a ver. Lo-fi, né? Que essa daqui teoricamente é pra relaxar e estudar. É bem bom pra concentrar. Quem tem casa barulhenta, não sei o que, se distrai, coloca o fone no ouvido, bota esse canal e aí consegue concentrar melhor. Então tá, vamos começar, né, gente? Então, só repassando os informes. Essa aula vai ficar gravada no canal. Vocês podem assistir de novo. E quem chegar atrasado, é só retornar para o início da transmissão e assistir a aula desde o início. Para quem é a turma do segundo semestre, né, da aula que começa às 9 horas, é a mesma aula sobre jurisdição. Então é só retornar pro início da live e assistir tudo de novo, normal. E eu vou ficar online no chat respondendo todas as perguntas de vocês agora e da turma de 9 horas, que é a mesma aula, não tem prejuízo nenhum, só não vai ser outra transmissão ao vivo. Vai ser a mesma aula porque a transmissão já foi feita, porém eu vou estar online no chat respondendo as perguntas. Funcionou muito bem dessa forma ontem, em que primeiro foi a aula do segundo período e depois a aula do primeiro período. Então a gente vai continuar nesse esquema, tá bom? Ítala, então preciso. Casa barulhenta é a minha, viu? Todo mundo tem casa barulhenta. Eu também não consegui estudar na casa dos meus pais. Tudo acontece, né? Então é isso. Vamos começar, né? Ó, ali atrás o capeta Thanos já chegou. Enfim, vamos lá, gente. O gato não deu moral pra mim.
Ada Pellegrini fala pra gente? O Ivan até apagou a mensagem ali. Então o que a Ada Pellegrini fala pra gente? Vocês estão lendo a Ada? Vocês estão lendo outro autor? Depois digam aí no chat quem que vocês estão lendo. E outra coisa, existe um tempo de delay do que eu estou transmitindo e falando para o que vocês assistem aí. Então, em torno de 40 segundos vai ser esse delay, tá bom? Então, às vezes vocês vão mandar uma mensagem no chat e eu já passei o slide, não sei o que, mas não tem prejuízo, eu volto, porque existe esse delayzinho aí que o YouTube impõe pra gente. O gato é difícil, Ítalo. Só hoje que ele tá difícil. Então é isso. Depois digam pra mim aí qual o autor que vocês estão lendo, se vocês estão lendo também, né? Mas é importante que vocês leiam, por isso que eu não passo o slide, para que vocês não fiquem lendo só os resuminhos aqui do slide. Vocês têm que ler os livros, tá bom? Então, a Ada Pellegrini fala assim pra gente: o exercício de uma das funções do Estado pela qual se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça. Então, o que é isso? Ela está definindo a jurisdição. Para ela, então, é uma das funções do Estado, né? O Estado se dividindo em 3 poderes, como diz lá no artigo 2º da Constituição. A gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Judiciário é incumbido de exercer a jurisdição em sua maior parte. Então, uma dessas funções do Estado vai ser exercida pelo Poder Judiciário, que se substitui aos titulares dos interesses em conflito, ou seja, existe uma lide, uma questão controvertida, ou seja, existe um problema em que vai ser levado para o Estado, para que seja exercida a jurisdição. Então, essas pessoas são os titulares do direito, que vão levar para um terceiro imparcial, que é o juiz, né, o magistrado, buscando o quê? A pacificação desse conflito. E aí se pacifica não, como vocês falaram muito bem no seminário, não de qualquer forma, né? Se pacifica com justiça, né? Colocando a cabeça da pessoa no balde cheio de água e deixando a pessoa morrer afogada. Agora que eu vi que esse C ficou errado aqui. Kenderson, boa noite, agora vai, na fé. A fé eu deixo pra vocês. Mentira. Mas ok. O Thanos fofo. A Vitória conhece o Thanos, né? Tá tudo ótimo aqui, que bom, Tirson. E aí, o Fred Didier, que é um autor que eu curto bastante e que eu usei pra fazer a aula de vocês, que foi desse livro aqui, olha. Fred Didier, não sei se está dando pra ver. Aqui, ó. Fred Didier. Que aqui é o curso, tá bom? Existem manuais e cursos de direito processual civil, direito em geral. Então, esse aqui é o curso. Ele é dividido em 5 volumes, se eu não me engano. Aqui tem o volume 1. Ó. Então, vocês encontram facilmente livros do Didier na internet, porque ele cai bastante em concurso, é bastante cobrado em concurso, e doutrinariamente ele é bem aceito também. Então, é tranquilo encontrar na internet. Só uma travadinha de leve. Beleza, Tisson. Internet hoje, com essa chuva, não tá lá essas coisas. Tá. Aí o Fred Didier fala pra gente aqui: a jurisdição é a função atribuída ao terceiro imparcial para realizar o direito de modo imperativo, ou seja, de posse daquele conflito, o Estado, por meio do juiz, no exercício da jurisdição, vai decidir de forma imperativa, ou seja, não são as partes que vão decidir, vai ser um terceiro que vai decidir por elas. Então, de modo imperativo. 2, criativo. E aí existe a questão da reconstrução do direito no caso a caso,
que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. C, terceiro lugar, que ficou esse Czinho estranho aí, né? Não era para ter ficado assim. Reconhecendo, efetivando ou protegendo situações jurídicas, casos concretos. Adelino, tem ele em PDF? Tem em PDF, é só dar um Google aí que vocês encontram. Tem um site bem interessante que é o Passei Direito, se não me engano. Vale a pena criar uma conta lá que vocês conseguem muito material, tanto de apostila quanto livros e resumos, e conseguem participar de debates com outros estudantes de Direito. É bem interessante. Passei Direito, se não me engano. Dá um Google que vocês encontram. Então, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas, ou seja, casos concretos, concretamente deduzidas, chegando a um fim concreto daquela lide, daquele conflito, em decisão insuscetível de controle externo. A gente vai explicar como que não pode ocorrer esse controle externo, como que ele nunca vai ocorrer. E com aptidão para tornar-se indiscutível, ou seja, bateu o martelo, decidiu, não houve recurso, não se discute mais aquela questão, tá bom? Decidiu o mérito. Tá dando para entender até agora o áudio, o vídeo, tudo certinho? Tanos de fundo. No meu retorno tá tudo tranquilo. Tâmara Vieira, boa noite, Tâmara. Se tu perdeu o início da aula e quiser acompanhar desde o comecinho, que a gente só passou um slide, dá pra voltar aí, tá bom? Mas se quiser continuar de agora, a gente vai detalhar tudo que eu falei no primeiro slide, tá bom? Vi que chegaram mais algumas pessoas aí, eu acho que 7 ou 8 pessoas. Se continuar vendo a partir de agora, não tem prejuízo nenhum, a gente vai detalhar esses conceitos que estavam aqui no comecinho, tá bom? Então, quando o Didier fala aqui pra gente que é uma função do Estado, a jurisdição é uma função do Estado atribuída a um terceiro imparcial. A gente vem e detalha isso. Quem é esse terceiro imparcial? Ontem disseram que era o coronavírus vermelhinho aqui no meio da tela. O áudio tá baixo? Tá, peraí. Pronto. É que eu não quero estourar também aqui. Também estou achando baixo. Tá bom, vejam se melhorou aí, senão eu aumento um pouquinho mais, tá bom? Aqui também soprando e cuspindo no microfone. Tá, então a gente, quando leva o processo ao judiciário, a gente está diante de uma heterocomposição. Que isso? São relações heteroafetivas? Não. Uma heterocomposição é aquilo que é formado por pessoas estranhas a lide, ou seja, é a figura do terceiro imparcial. A gente leva para o Estado resolver uma lide que eu e o Thanos não conseguimos resolver sobre a nossa convivência aqui dentro de casa. Ele quer me morder e eu quero ficar em paz sem arranhões. Eu não consigo. E aí eu levo para o Estado decidir uma medida protetiva minha contra o Thanos, para que ele fique no mínimo 1 metro de mim. Então a gente leva para o terceiro imparcial, que vai decidir de forma imperativa. E aí esse... Tá bom já, beleza. Ellen tá baixo. Espero que tenha melhorado, Ellen. Então tá, vamos continuar. Então, a gente, quando leva o processo judiciário, a gente vai estar diante de uma heterocomposição. Que é o quê? A intervenção de um terceiro imparcial na solução da demanda, da lide, ou do conflito, né? Que a gente resume dentro de um processo, de uma ação judicial que vai virar um processo. Tem um grave bem alto aí. Talvez seja chuva. Tem PDF do material, não da minha aula. Eu não passo o material resumido, tá bom? Eu cobro que vocês leiam a doutrina. Então eu não passo slide nem nada. Leiam os livros, tá bom?
que vai se dar essa heterocomposição da lide, do processo? A gente tem algumas características que vão nortear, né, essa heterocomposição, em que a gente substitui as nossas vontades pelo exercício da jurisdição desse terceiro imparcial. Então, ele precisa ser... Deixa eu me organizar aqui para eu poder fazer as pesquisas no CPC. Ele precisa ser estranho ao conflito. Vamos pegar lá o artigo 144 do CPC. Vou aumentar aqui para que todo mundo veja. Fala dos impedimentos e suspeição. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando? Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Ou seja, se o juiz já exerceu alguma dessas funções, né, foi advogado da parte, por exemplo, oficiou como perito, né, ele foi perito da causa, foi membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, ele é impedido. Tá? É uma das causas de impedimento do juiz desse terceiro imparcial. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ou seja, se esse juiz já atuou nesse processo, ele não vai poder julgar de novo. Tá bom? Tipo, se ele julgou um processo no primeiro grau, e aí ele foi para o tribunal, para o segundo grau, e o processo cai de novo para ele. Ele não vai poder julgar. Ele é impedido. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Tá? Ou seja, parentes dele até o terceiro grau, ele não pode também atuar na causa. Não pode decidir a lide. 4. Quando a parte for, no processo, ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Eu gosto desse inclusive no final. Então, se ele for parte, ele não vai poder julgar. Né? Convenhamos. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Ou seja, se ele for sócio ou membro da direção ou da administração da pessoa jurídica, porque ele pode muito bem tender a julgar favoravelmente aquela instituição. Tá bom? Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, também está impedido. Em que se figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Se eu fosse juiz, desse aula na Serra Dourada e tivesse uma casa da Serra Dourada caindo para eu julgar, aí eu me julgaria impedido, tá bom? Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Ou seja, é o que acontece bastante até. Geralmente, em lugares mais tradicionais no direito, caminhão do lixo. Enfim. Só esperar passar. Jesus, tanto barulho. Vai falando mais com calma, tá bom. Tô agoniado, desculpa aí, tá? É porque essas são causas que vocês não vão precisar decorar. E não é o que eu vou cobrar na prova. Isso aqui são exemplos que causam o impedimento do juiz para dizer, olha, ele não pode ser esse terceiro imparcial, porque se existe uma dessas hipóteses aqui presente no caso, ele não é imparcial, ele não pode ser imparcial. Ele até, quem sabe, poderia se distanciar
a um ponto tal em que ele julgaria imparcialmente aquela demanda. Mas é muito difícil que isso aconteça, porque ele pode ter ciência de alguma coisa que não está no mundo do processo, e aí ele pode julgar conforme esse conhecimento prévio dele. Isso não pode. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Aí depois vem as causas de suspeição do juiz. O juiz se declara suspeito. Alguém mandou e-mail. Tá. Declara suspeito, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Receber presente das pessoas que tiverem interesse na causa ou depois de iniciar o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou de subministrar meios para atender às despesas do litígio. Ou seja, não recebe presente, né? Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, né? Estiver devendo dinheiro ou por receber dinheiro, de seu cônjuge ou companheiro ou de seus parentes ou de parentes deste, em linha reta colateral até o 3º grau, inclusive. Então, aí são causas em que o juiz não pode atuar na causa, porque ele não vai ser alguém estranho ao conflito, né? Ele não vai ser esse terceiro imparcial. Tisson, seria tipo uma pirâmide essa questão de o juiz se relacionar com as partes entre elas e as partes do juiz, entrando esses impedimentos? Se eu entendi a pergunta, sim, Tisson. Não sei uma pirâmide, mas enfim, havendo a triangulação, né? Que estão as partes e o juiz. Se o juiz tiver relação com qualquer das partes, ele não pode, ou as partes ou os advogados, né, dessas partes, ele não vai poder atuar na causa. Ele não pode, ele pode acabar não sendo imparcial. Somos 27 pessoas agora, 26. Para quem quiser pegar desde o início, é só voltar a live e assistir desde o começo, tá bom, gente? Tâmara acompanhando tudo, professor, tudo certo. Que bom, Tâmara. Então, ele precisa ser estranho ao conflito. Se ocorrer alguma dessas hipóteses, o juiz tem que se declarar impedido ou suspeito e se afastar do julgamento, tá bom? E aí passa para um outro juiz. Ele precisa ser desinteressado, ele não pode ter interesse naquela resolução, ou seja, não é que ele não tem interesse em julgar, né? Ele não pode ter interesse no fim daquela demanda, ou seja, se ele vier a lucrar ou tiver dinheiro para receber, por exemplo, de uma das partes, ou seja, se for credor ou devedora, lembra aquelas hipóteses, ele se julga suspeito. Você olha, eu sou suspeito de julgar isso aqui porque um fulano aqui, essa parte que está pleiteando uma indenização por danos morais, precisa dessa grana para me pagar um dinheiro que ela está me devendo. Então, eu sou suspeito, não posso julgar essa causa. Priscila tá ok. Beleza, Priscila. Diferença entre imparcial e neutro. E aí vem o Didier falando pra gente, que o Didier é bem didático, gente. Se vocês puderem lê-lo, vai ser bem interessante. O mito da neutralidade funda-se na possibilidade de o juiz ser desprovido de vontade inconsciente, predominar no processo o interesse das partes e não o interesse geral da administração da justiça. Que o juiz nada tem a ver com o resultado da instrução. Ninguém é neutro, porque todos têm medos, traumas, preferências, etc. Então é isso. A gente não exige que o juiz seja neutro. Na verdade, a gente exige que o juiz tenha uma postura proativa, principalmente depois do novo CPC. Vamos ver aqui o artigo 7º, para ter uma noção disso. Opa. Gente. Vai do início. Agora vai. Não. 7º. Agora vai. É assegurada às partes paridade de tratamento com relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ou seja, o juiz aqui tem o dever de zelar pelo contraditório.
Então, quando ele vê as coisas acontecendo no processo, ele não pode ficar parado. Ele precisa estar sempre instigando as partes, se manifeste. E isso, preciso que você se manifeste sobre esse ponto. Obviamente ele vai instruir nem acusação nem a defesa, mas ele exige que as partes, ele oportuniza, na verdade, que as partes se manifestem, tá bom? Então, ele não é neutro, ele não vai ficar parado, esperando ser provocado sempre. Às vezes ele vai agir de ofício, ou seja, ele vai agir sem ser provocado. Tá tudo bem, gente? Sem dúvidas. E aí o DJ fala pra gente que a jurisdição é a manifestação do poder. De que forma que é exercício desse poder, a manifestação desse poder? Fala assim: a jurisdição é uma das formas do exercício do poder, ao lado da administrativa e legislativa. Foi o que a gente falou lá no começo. Se a gente tem 3 poderes definidos na nossa Constituição, e é o que basicamente todos os estados têm, a gente tem o executivo, legislativo e o judiciário. O judiciário vai ser o exercício de um desses poderes. Então a justiça é por meio dos juízes, dos magistrados, desembargadores e ministros do STF, do STJ, vão exercer esse poder que foi incumbido a eles, tá bom? E aí a gente entra num outro princípio, que é um subprincípio do devido processo legal, que é o princípio da inevitabilidade da jurisdição. O que é isso? Não sei se eu coloquei o artigo aqui. Não, mas a gente vai ver mais lá pra frente certinho a inevitabilidade. Mas, já adiantando, o juiz, lembra quando a gente estudou o acesso à justiça? É uma forma de viabilizar da forma mais ampla possível a universalidade da jurisdição, ou seja, que todo mundo tenha acesso ao poder judiciário, ou seja, demande do poder judiciário e seja demandado em outras ações, assim como o poder judiciário não pode se eximir da responsabilidade de julgar. Isso não quer dizer que todas as causas vão ser julgadas procedentes. Não. A inevitabilidade da jurisdição vem dizendo pra gente: o juiz, o poder judiciário, não vai dizer: essa causa aqui é muito complicada, prefiro arquivar, deixa que alguém decide ou vocês decidam aí. Não, o juiz não pode fazer isso, o magistrado não pode fazer isso. Ele, da feita que ele foi provocado, ele precisa decidir aquela lide, né? Ele precisa pacificar com justiça, como diz a Ada Pellegrini, com justiça aquela lide, aquele conflito, tá bom? E aí existe uma exceção à inevitabilidade da jurisdição do Estado, que são as câmaras de arbitragem. A gente vai ver mais pra frente que existe uma previsão legal para que as câmaras de arbitragem atuem em substituição à jurisdição estatal, mas aí existe uma autorização expressa para tanto, tá bom? Tá dando para entender, gente? Vocês em sala de aula comentam muito mais do que no chat da live. E aí a gente chega na função criativa. O que é isso? A gente precisa que o judiciário dê conta, então, dessas demandas que vão chegar para serem julgadas, porque o juiz, por conta do princípio da inevitabilidade da jurisdição, ou seja, a gente precisa que o juiz julgue os casos conforme o direito, obviamente, e conforme a lei, mas em alguns casos é bem complicado. É o que a gente chama aqui, ó, de hard cases, que é para quem gosta do inglês, né? Ou de casos de difícil resolução. Geralmente são casos de demandas coletivas, por exemplo, em que existem grandes violações de direitos humanos ou violações de direitos do consumidor, em que afeta muita gente, e às vezes é difícil para o juiz decidir, mas ele não pode também se eximir de julgar. Ítala, aqui a gente fica mais tenso, tentando acompanhar a matéria. Não fique intenso, gente. Marcos, um pouco mais devagar, professor. Eu tô rápido? É
porque tem muita coisa. Tem muita coisa pra gente ver. E vocês vão poder revisar essa aula. Isso é melhor do que em sala de aula, né? Vocês vão poder revisar. Tá. Então, as soluções jurídicas para casos reais não se limitam no texto da lei, mas requerem uma reconstrução. Quero que a gente viu lá no comecinho que o DJ disse pra gente, né? A jurisdição precisa ser criativa e reconstrutiva. Ou seja, o direito ele não vai estar só previsto na lei dura, né? Na interpretação literal da lei. O direito está nos costumes, na jurisdição, né? Ou seja, em outros casos que a gente usa como analogia aos casos concretos que a gente está analisando, que a gente está lidando, a gente usa princípios e usa outras fontes, como a gente já viu na aula retrasada, que é a nossa segunda aula. A gente viu fontes do direito. Vocês devem lembrar disso. Se não lembram, estudem que vai cair na prova. Não é melhor não. Ô, Ítalo, eu tô me esforçando, cara. Não me acaba assim também. Tá, vamos lá. Então, a gente precisa que, no exercício da jurisdição, o juiz pense da melhor forma possível em como aplicar a lei e o direito ao caso concreto. Tá achando bem mais difícil por aqui. Poxa. Mas é isso, calma, vai dar certo no final. Vocês vão poder reprisar isso aqui, revisar e tudo. E tem a galera que fica desistindo, né? Tipo, tem 21 agora, depois sai uma galera. Muito mais difícil. Gente, perdi até minha resposta. Live é ruim. Aqui. Ô Tisson, volta um pouquinho que eu já respondi, senão a gente não consegue avançar muito, tá bom? Então, essa criatividade, ela é ilimitada. A gente vai ter demandas em que existem diversas partes, né? Existe um litisconsórcio muito grande, múltiplo nessas ações, ou seja, não são só duas partes e o juiz, como tinha perguntado da pirâmide, que eu entendi era a triangulação, né? Ali, o juiz, parte A, parte B. Às vezes a gente tem várias partes, cada uma fazendo um pedido diferente, e o juiz vai ter que se atentar a cada um desses pedidos de todas essas partes. E aí a sentença fica gigante, vai. Mas é isso, ele precisa ser criativo na hora de resolver aquele conflito, aquela lite. Tá bom? Então, a criatividade, ela é ilimitada. Por quê? Porque toda decisão gera algo novo. Então, toda vez que a gente vai pesquisar, daí a aula vai ficar salva? Vai. Você vai conseguir revisar depois, tá bom? Então, toda vez que o juiz decide, ele gera uma decisão que pode ser usada em outros casos, pode ser citada em outros casos, para resolver casos parecidos, por exemplo. Quando a gente pesquisa aqui, jurisprudência, a gente vem aqui no Jus Brasil. O que é que todo mundo pesquisa no Jus Brasil? Homicídio. Aí a gente vem aqui, ó, do STM, Tribunal Militar. E aí a gente tem a ementa de uma decisão, de um acórdão, de um tribunal superior. O que é isso? Isso aqui é uma fonte do direito. Ou seja, a gente vai usar a criatividade do juiz para resolver esse conflito aqui, esse caso, que era sobre homicídio culposo, para um outro caso parecido, por exemplo. Entendeu? Então, assim como a gente viu que a jurisprudência é uma das fontes do direito, a gente vai poder usar essa decisão para resolver casos semelhantes. Tisson, vai sim, vamos poder revisar isso.
Então eu pergunto para vocês, seria possível então a gente ter robôs juízes para decidir as demandas e solucionar muito mais rápido tudo isso? Eu acredito que não. A não ser que a gente tenha robôs muito inteligentes, capazes de reproduzir a mente humana, para bem e para mal. A gente precisa que o direito não seja adequado expressamente. Senão, para que a gente teria direito a recurso para chegar a um tribunal superior para discutir o crime tipificado no 205 do Código Penal Militar? Por exemplo, vamos para o Código Penal Militar. Cadê o artigo 205? Não tinha carregado ainda. Tá aqui. Então, diferentemente do Código Penal, aqui é outro tipo penal, né? Vai servir só para os militares. Então, artigo 205, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. E aí vem a hipótese de mineração, o homicídio qualificado. Se fosse só para aplicar aqui, ele matou alguém, tá, 205. O que mais? Foi por motivo fútil? Ponto. A gente já vai executar a pena, vai fazer dosimetria, ou seja, vai dosar entre 6 e 20 anos e sentencia o cara. É isso que a gente quer? Não, porque nem todo caso é tão redondinho assim, né? Às vezes a gente tem hipóteses que precisam ser repensadas, a gente tem excludentes de licitude, a gente tem vários outros institutos que precisam ser pesados na resolução de cada processo, né? Então, robôs juízes, a não ser que a gente avance muito, é difícil que a gente reproduza. Matou alguém por motivo fútil, pronto, a pena de 12 anos. É isso. A gente não consegue chegar nesse tipo de aplicação do direito, porque aí a gente já começa a gerar injustiças, né? Aí a gente não garante o contraditório àquele cara que está sendo acusado. Se esse for o devido processo legal, ele vai seguir o devido processo legal, mas aí ele não tem um contraditório, ou seja, a gente já viola um dos princípios, a não ser que a gente esqueça todos esses princípios, né? Aí já é um estado absurdo da coisa. Então, quando o juiz se depara nesses casos difíceis, a postura do juiz ela é determinante para a resolução do processo. O juiz precisa então ser criativo, exercer a função criativa. Aí a gente tem alguns outros exemplos aqui. Quando a gente... Isso vocês vão ver lá em Teoria da Constituição, mais pra frente. Se tiverem alguma pergunta, mandem no chat, tá bom, gente? Vocês estão muito calados e muito quietos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma lei que eu considero que ela é contra a Constituição, contra os princípios que a Constituição roga, eu, que estou sendo acusado por meio dessa lei, posso alegar que ela é inconstitucional. E aí o juiz de primeiro grau vai dizer, realmente eu acho que, utilizando o princípio da interpretação conforme a Constituição, ou seja, eu interpretando essa norma conforme que a Constituição me fala, que é a lei maior, né, que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, eu posso afastar a aplicação daquela lei. Mas aí eu preciso fundamentar. Por que eu estou afastando a aplicação daquela lei? Por que ela é inconstitucional? O que a Constituição me diz? Como eu estou interpretando a Constituição e como eu estou interpretando essa norma? E por que ela é inconstitucional? Então, é importante fundamentar. Dois fatores? Não entendi. Não entendi disso. Outro exemplo, artigo 927. Ai, gente, me perdi aqui. 927. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. É uma coisa que vocês vão ver lá pra frente, que é quando o STF julga se uma lei ela é constitucional ou não, né? Então, conforme a criatividade desses magistrados, né, que são os ministros do STF, eles vão gerar jurisprudências que elas vão ser
fontes do direito para serem usadas no caso concreto. E aí a gente usa também a analogia de um caso X para um caso Y que está aqui na minha mesa. E aí a minha criatividade é nesse sentido, tanto de usar a criatividade desses ministros que pensaram, que decidiram daquela forma, quanto para aplicar no caso concreto que está aqui diante de mim. Enunciados de súmula vinculante do STF, né? Então são súmulas, são decisões que são editadas de forma bem sucinta, que guiam a interpretação de outras normas. Os juízes e os tribunais também observarão acordos em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Que aí eu não vou explicar, que vai dar muita confusão na cabeça de vocês, que é uma coisa que vocês vão ver lá na frente, em constitucional e processual civil, tá bom? Enunciados das súmulas do STF, ou seja, tudo isso aqui são fontes do direito que são fruto da criatividade desses magistrados, tá bom? O que foi disso? Eu não entendi, cara. 2 fatores? Não entendi. O artigo 3º e o 5º 35 falam a mesma coisa, basicamente, né? O terceiro aqui do CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Então, se a gente não vai afastar, né? A gente não vai afastar da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito, ou seja, o que eu estou questionando na minha ação não vai ser rechaçada de pronto do judiciário. Ele vai ter que decidir, para bem ou para mal. Então, ele precisa utilizar da criatividade para lidar com aquele conflito. O artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, também lá no CPC. Então, se o direito, se aquela conduta ou aquela lide que está posta para ele não tiver expressamente prevista em alguma norma, né, algum código, o que vai acontecer? Ele diz, olha, não sei o que fazer aqui, resolvam vocês mesmos, vou arquivar isso aqui e manda embora. Não pode. Ele não pode se eximir de decidir. Então, use sua criatividade. Você tem outras fontes do direito, princípios, jurisprudência, tratados de direitos humanos em que tem validade no Brasil, para decidir essa norma. E aí existem alguns bons casos disso também na jurisprudência. Se vocês puderem consultar julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês vão ver que tem casos bem interessantes lá que não usam normas específicas de cada país. Se utilizam princípios de direitos humanos, se utilizam tratados de direitos humanos que dependendo da forma como eles entram no país, tem o mesmo nível de validade da nossa Constituição aqui no nosso país, tá bom? Gente, vocês morreram ou estão aí? Falem comigo no chat. E aí a gente vê que tem 2 dimensões. Uma que é a criação da regra jurídica por meio da jurisprudência, e o outro que é o modelo normativo, que se define como norma a partir daquela criação, tá? Se cria uma jurisprudência e depois se aplica aquele modelo normativo. Tutela de direitos, outra função, outra característica do exercício da jurisdição. A decisão judicial reconhece, executa e protege direitos. Como é que é isso? Reconhece por meio de um processo de conhecimento. A gente falou isso na segunda aula. Priscila, estamos aqui. Que bom. Não morram. Natália, estamos aqui. Ok. Conversem comigo, pessoas. Então, por meio da tutela de conhecimento, ou seja, eu peticiono em juízo, eu entro com um processo, né? Exerço meu direito de ação, dizendo, eu preciso que o juiz reconheça que eu tenho direito a uma indenização do banco X que me fez esperar 2 horas numa fila
sendo que eu deveria ter esperado somente 20 minutos. Então, eu peço que o juiz conheça que eu tenho aquele direito. Então, é uma tutela, é uma ação que visa tutelar direitos por meio do reconhecimento, tá? Então, a decisão dessa ação, né, da fila do banco, ela vai ser uma decisão que reconhece o meu direito por meio dessa tutela de conhecimento. Executa é o quê? Depois que o juiz reconheceu que eu tenho direito a uma indenização por ter ficado 2 horas na fila do banco, eu peço para que o juiz execute o banco, ou seja, o banco não me pagou voluntariamente. Aí o juiz determina o cumprimento da decisão, o banco tem 20 dias para depositar em juízo aquele valor devido ao Igor. Visão, meus crias. Que? Gleidson, boa noite, prof. Boa noite, Gleidson. Caroline, hahaha. Com esse delay, às vezes eu não sei do que vocês estão rindo. Às vezes eu até faço alguma coisa errada aqui e vocês estão rindo de mim, né? Vai ver. Tá. Continuando, então. Então, eu preciso que o juiz exerça... mande executar o banco que não me pagou em 20 dias e diz, olha, bloqueia as contas do banco que tem meu dinheiro. E aí é uma tutela executiva. Ele vai executar aquela decisão que conheceu o meu direito, ou seja, eu já conheço o meu direito, o juiz já me disse que eu tenho direito, agora eu quero executar. Eu preciso que o banco me pague. Tutela de segurança cautelar ou inibitória. Visa o quê? Proteger direitos, ou seja, é a tutela de direitos por meio da proteção deles. E aí a gente... que foi alguns exemplos até que a gente comentou em sala de aula, vocês devem lembrar, que era aquela questão do banco quando eu estava com medo de que eu sumisse com o carro que eu financiei e não paguei, só paguei uma parcela e nunca mais paguei nada. E aí o banco, com medo que eu suma com o carro, pede uma tutela cautelar e diz, olha, preciso acautelar esse carro para que o Igor não fuja ou não deteriore ou desmonte esse carro e venda todo em parte. E aí é uma tutela que vai proteger direitos para daí começar uma ação que vai reconhecer quem tem direito, ou seja, é uma tutela de conhecimento, e aí depois, conhecendo quem tem direito, executa. Dá para entender aí, gente? Me diga. Esse aqui, ó, Fred Didier. Aqui tem o sobrenome dele, ó, Didier. Não é pra ficar cantando aquela música do Raça Negra, tá? Tá. E aí o que o Didier fala pra gente? Direito subjetivo deve ser compreendido como sinônimo de situação jurídica ativa, individual ou coletiva, simples ou complexa, direito potestativo ou direito a uma prestação, todas sem exceção. Ou seja, é o direito que eu acho que eu tenho, ele é subjetivo. E aí eu levo para o juiz, para o terceiro imparcial, que aí vai reconhecer ou não esse direito, que é relativo a uma situação jurídica ativa, que pode ser individual ou coletiva, pode ser eu ou toda a população de Altamira que estamos sendo afetados, sei lá, por Belo Monte. E aí entramos com uma ação visando reconhecer o nosso direito, nossa situação enquanto afetados, por exemplo. Que isso já foi feito em algumas ações civis públicas. Então a gente entra como substituto, e isso é outro assunto. Já estão cantando de misericórdia, cheguei. O Diário de uma Paraense. Se quiser assistir a aula desde o começo, é só retornar, tá bom? Não esqueço mais. Não dá pra esquecer o Didier. Vocês vão ler bastante ele.
Ítalo, eu pensei na música desde a primeira vez que o senhor falou o nome do autor. É isso, Ítalo. Todo mundo canta de 50 anos, toda vez que vocês me chamam de senhor, tá bom? Tá. Então, se a gente trata de um direito que é subjetivo a uma situação jurídica ativa, ou seja, uma situação jurídica concreta que está em curso, a gente precisa saber o que é essa situação jurídica concreta. Fala com o outro aí, Caio, gente. A jurisdição é invocada para resolver conflitos concretos, né? Então, quando tem duas partes, a priori... Karina, gente, aula maravilhosa. Obrigado. Então, quando tem duas partes conflitando acerca de uma determinada coisa, ou seja, quem vai ser o dono desse relógio, e essas duas partes brigam e não conseguem se entender sobre isso, eles resolvem utilizar a jurisdição do Estado, a jurisdição estatal, para que aquela lide, aquele conflito sobre o relógio seja resolvido. Então, a gente está diante de um conflito de interesses que a gente vai resolver por meio do processo com o exercício da jurisdição do Estado para resolver aquela lide, tá bom? Ô tio não, né? Ameaça de lesão a direitos, ou seja, uma tutela inibitória. Assim como a gente tem aqui essa tutela para proteger direitos, né, que pode ser segurança cautelar ou inibitória, a inibitória vai dizer, olha, eu preciso de uma decisão que diga que aquela parte não faça isso. Então, nos casos de Maria da Penha, que o homem se abstenha de chegar perto da mulher, sei lá, 20 metros, 30 metros, 100 metros. Então, meu pedido, ele é negativo, ele não é positivo, né? Positivo quando eu peço que a parte faça alguma coisa e o juiz determina. A tutela inibitória vai dizer, olha, preciso que a parte não faça isso. Eu preciso resguardar determinados direitos por meio da inação, ou seja, garantindo que aquela pessoa não faça determinada coisa. E uma outra situação jurídica concreta seria o interesse puramente individual, porque, por exemplo, são ações que em tese não teriam uma parte requerida, que ela versa sobre direito puramente individual, que é o quê? Um pedido, por exemplo, um pedido de mudança de nome ou de naturalização em determinado estado. Então, eu estou pedindo que se reconheça um direito meu de mudar meu nome, de ser naturalizado em determinado país. Tá bom, gente? Então, não existe uma lide, existe um pedido para que seja reconhecido esse meu direito, tá bom? Vocês me dão um intervalo de 2 minutos só pra ir ao banheiro e já volto. Tá bom? Não se joguem bolinha de papel e não baguncem.
vamos. Intervalo. Intervalo só pra mim, né? Isso, não tô entendendo nada. Como assim? 15 minutos pro lanche. Queria um sorvete. Ontem tinha uma aluna que é dona da Tocari aí fazendo propaganda. Olha, se vocês derem dislike nesse vídeo, eu vou perseguir vocês. Eu vou descobrir quem foi que deu dislike, tá? Tô brincando. Tá, podemos voltar então, gente. Tá, tem que ter um delay grande até vocês me falarem. Então, quando a gente falou lá atrás sobre a impossibilidade de controle externo, o que seria esse controle externo? Seria outro poder, que não o judiciário, intervir nas decisões e nos trabalhos devidos ao exercício da jurisdição. O que é isso? É dizer que... Boa aula, professor, desculpa aí pelos comentários. Beleza, o Black Crawl. Entendi nada também, cara. Às vezes vocês falam em códigos. Tô comendo bolo na travessa. Queria, inclusive. Que? Frango frito. Então, seria dizer que na jurisdição, no exercício do poder judiciário, no exercício da jurisdição, não vai haver interferência de outros órgãos, de outros poderes. Ou seja, o legislativo, a Câmara dos Deputados, não vai poder intervir, por exemplo, nas decisões do Tribunal Regional Federal, por exemplo. Já dei meu like, beleza. Alguém deu dislike, cara. Eu vou perseguir essa pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Fiquei até nervoso aqui, já não consegui continuar a aula. Tá bom, vamos lá. A jurisdição, então, só pode ser controlada pela própria jurisdição. O que é isso? Você tem uma decisão de mérito. Aquela decisão só pode ser modificada se houver um recurso e em um outro grau de jurisdição, né, no segundo grau, portanto, logo em seguida, que poderia modificar aquela primeira decisão, né? Então, o poder legislativo e o poder executivo não podem, de forma alguma, intervir no exercício da jurisdição. Não pode intervir nos efeitos que a decisão vai ter, no caso. Entendo um pouco, mas é melhor que não ter aula. Poxa, Ítala. Tira as dúvidas. O que tu não entender, manda no chat, porque esse assunto ele é mais chatinho mesmo. Ele é mais complexo, exige um pouco mais de leitura de vocês. Então, só ver a aula não é o suficiente, tá? Eu tô aqui para facilitar o assunto, mas vocês precisam ler o assunto. Jurisdição é um tema bem grande, competência, que é o nosso próximo, é bem grande, então não deixem matéria acumular, tá? Ó, tiraram o dislike, ainda bem, obrigado pelos likes. Menina, esse bolo quero, tá me devendo. Tá, vamos lá. A palavra final, então, sobre os conflitos jurisdicionais, ou seja, sobre as lides que são levadas ao Poder Judiciário, são do Poder Judiciário. E aí tem aqui dito um resuminho para a gente entender. Apesar de controlar a função legislativa e administrativa, ou seja, o Judiciário controla a função legislativa e administrativa, estes dois não interferem no exercício da jurisdição, tá? Então, resumindo o que eu acabei de falar. Sobre indulto e anistia, vocês já devem ter ouvido falar do indulto e da anistia, que no artigo 48 da Constituição fala pra gente: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
não exigida para esta, não exigida esta para o especificado no 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre concessão de anistia. O que isso quer dizer? O Congresso Nacional, por meio de uma lei, pode anistiar determinadas condutas e, com isso, anistia as pessoas que foram condenadas por aquelas condutas. Em geral, como é que acontece isso? Em casos de crime político, a pessoa foi condenada ou perseguida por crimes políticos, e aí o Congresso Nacional, por meio de uma lei, vai conceder a anistia a quem foi perseguido ou quem foi condenado por determinado tipo de conduta. Então, é de forma ampla e, de certa forma, genérica. Então, não vai nomear as pessoas que vão ser anistiadas. Ela vai anistiar aquele tipo de conduta. O que está misturado, Diário de uma Paraense? Trabalho, prova, matéria. Não tem nada misturado. A gente... Não tem trabalho. Você já entregaram para trabalho. Então, sobre a anistia, o Congresso Nacional não estaria exercendo a função jurisdicional e nem estaria controlando o poder judiciário. Ele estaria perdoando, anistiando determinadas condutas. Então, as pessoas já foram sentenciadas, já existe uma sentença transitada, julgada, as pessoas já estão pagando por aqueles crimes, e o Congresso Nacional, por meio de uma lei, anistia aquelas condutas. Só fechar aqui. Anistia aquelas condutas, né? Então não vai interferir no exercício da jurisdição, porque ela já foi exercida quando o processo transitou em julgado. Artigo 84 da Constituição fala o quê? Compete privativamente, e aí depois, mais pra frente, vocês vão entender quando é exclusivamente, privativamente. Então, compete privativamente ao presidente da República o quê? Conceder indulto e comutar penas com audiência necessária dos órgãos instituídos em lei. Já viram falar daqueles indultos de Natal, por exemplo, que é o presidente que concede. Ele também não está intervindo no poder judiciário. Ele está, de certa forma, permitindo que aquela pessoa usufrua de determinado direito em determinadas situações. Então, não vai haver um perdão aí no caso, vão ser indultos para que as pessoas, por exemplo, saiam no Natal, como é o caso do indulto de Natal, mas não há o caráter de controlar o poder judiciário, tá bom? Ela vai ficar gravada? Vai sim, só consegui chegar agora por causa da net. Lívia, se quiser retornar, é só voltar para o início. Se quiser acompanhar a partir de agora também pode, mas é importante que pegue desde o início para não ficar quebrada, tá bom? É isso, a sala tem 70 e poucos alunos, aqui só tem 22, é isso. Mas aí a aula vai ficar aqui e a galera vai poder assistir depois. Se vocês puderem compartilhar o link com o pessoal da turma de vocês lá no WhatsApp, onde for, vai ser interessante para que todo mundo tenha acesso, porque vai que as pessoas não leram o e-mail, não sabem mexer no YouTube, que é difícil, mas enfim, tudo pode acontecer. Coisa julgada. Então, a gente tem decisões judiciais no exercício da jurisdição. Então, pegando desde o começo, no exercício da jurisdição, a gente peticiona, vai haver a resposta do réu, e depois vai haver a réplica, ou seja, quem peticionou, quem peticiona, depois quem está sendo acusado vai apresentar a contestação, e depois a réplica, que é o quê? Essa pessoa aqui que apresentou os primeiros argumentos vai ser contestado, ele
vai contestar, né? Vai exercer o direito à réplica dessa contestação. E aí vai seguir a instrução do processo, se precisar de perícia, se precisar de vai ter audiência, se precisar de testemunha, vai ter testemunha, instrução com provas documentais, até que no final o juiz convencido diz: pronto, agora eu vou julgar. E aí ele decide. Após a publicação dessa decisão, as partes têm 15 dias para apresentar o recurso, se não concordarem com aquela decisão. Aí existem outros recursos, 5 dias, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas as partes não apresentaram recurso, aquela decisão vai transitar em julgado. Com isso, vai gerar a coisa julgada, né? Ou seja, é um efeito formal gente, eu acabei de falar o nome, esqueci. Do trânsito em julgado da decisão. Então, garante o quê? A estabilidade dos atos jurisdicionais. Ou seja, aquela questão, aquela lide que foi decidida pelo juiz, ela não vai ficar eternamente aberta para um dia, quem sabe, uma das partes resolver recorrer da decisão e aí alterar o estado das coisas. Não, tem um prazo específico de 15 dias para recorrer, e aí, se não for exercido, ocorre o trânsito em julgado e a coisa julgada, consequentemente. Lá no artigo 5º da nossa Constituição tem: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, é um direito constitucional que essa coisa tem estabilidade, né? Que a decisão tem estabilidade ao final. E aqui eu deixei um vídeo que é do juiz, que é esse cara aqui, é o Epaminondas. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é juiz da execução penal, se eu não me engano. É o cara que executa cuida da execução das penas, né, no sistema judiciário. Se não me engano, ele é de Ananindeua, próximo ali de Belém, né? E aí que ele vai falar de uma forma lúdica sobre a coisa julgada. Ai, gente, perdi. Lá, inclusive, era até um processo que estava com a Cleni. Um estava chamando determinada situação de coisa julgada e outro estava chamando de trânsito em julgado. Aí surgiu a discussão sobre qual é a diferença, se tem diferença entre uma coisa e outra. Até falei do Bena. Esse negócio de coisa julgada, né? Pequena Surai veio pra cá, aí disse: olha, Bena, pessoal de direito tem negócio de coisa julgada, tu sabe? Já disse: mas é claro, eu sei. Uma vez me encheram uma coisa um paneiro da Uxi, né? Aí ele pegou a metade daquele paneiro, aquele estava tudo podre, ele já socou no tronco de uma mangueira. Aí perguntaram pra ele: e o que é aquele paneiro aí? Ele disse: aquilo é coisa julgada. Coisa julgada pra fora. Eu digo: Bena, não é isso, coisa julgada. E aí eu disse: e tu sabe é trânsito julgado? Ele disse: claro, sei. É este BRT nosso, é o trânsito, é tudo julgado pro lado, julgado pro outro, julgado pra frente, julgado pra três pessoas. Trânsito é julgado e coisa julgada é a mesma coisa. Tive me explicando, né? Que é quando a pessoa, por exemplo, o juiz deu uma decisão, aí tem aquele período da pessoa ser aquele mesmo, de dizer: não, eu fumei com isto. Aí, se é inferno, vai pro tribunal. Aí, se não se confumou, chama o recurso. Se a pessoa não usou naqueles dias do recurso para, tipo assim, discordar daquela decisão, para o tribunal reanalisar aquilo, a gente diz que aquela decisão é coisa julgada e aquele processo transitou em julgado a mesma coisa. Aí não dá pra... Por mais que a pessoa bata o pé, não, o juiz esperneante... Se lascou. Se lascou, né? Tem que cumprir. Ficar, olha, advogado, atento. Se você é advogado, atento. Vá lá pra saber se já saiu. É pra você não perder prazo, né? É perder o prazo, babau pra todos. Camarão que dorme na beira, a onda leva, né? A onda leva, E tu sabe, tem aquele outro, né? Que é na briga do mar, um rochedo, só sobra pro marisco. Só sobra pro marisco? Advogado perdeu o prazo, já perdeu. Gente, espero que tenha dado para entender a coisa julgada, né? Então não é coisa que foi
julgada em qualquer lugar, tipo o Thanos ali atrás. Eles são então similares. O que? O processo transita em julgado e aquela causa, quando transita em julgado, faz a coisa julgada. A Priscila disse que o Epaminondas é ótimo e o Prof. Diego na entrevista é primo dela. Legal, Priscila. Caroline vai voltar depois, né? Beleza. Aqui também a internet tá péssima. Eu tô até com um sinalzinho aqui, ó. A transmissão tá com problemas. Mas é isso, a gente tá quase chegando ao fim, tá, gente? Já vai pros princípios e finaliza depois. E o Diário de Aparência disse que o risquinho vermelho parece com a flecha do cara do Guardiões da Galáxia. É isso. Luciano, tava travando aqui mesmo, cara. A internet tá bem ruim hoje. Ontem foi tudo bem na transmissão, mas enfim, é isso. Tem que fazer. Essa chuva. Tá, então, princípios da jurisdição. A gente viu na semana passada, ou retrasada, semana passada, eu acho, princípios do direito processual. E agora, princípios da jurisdição. Então, vocês vão ver... Priscila, eu acho que não deu certo transmitir o vídeo aqui. Depois eu passo pra vocês aqui o link. Então, vocês vão ver princípios aí ao curso inteiro, tá? Existe princípio pra tudo. Calma, Jordana. Voltamos à transmissão normal. Era o vídeo que tava ruim. Eu acho que fazer download e upload ao mesmo tempo bugou a internet. Tá bom, Ítalo. Obrigado. Tá, então, dentro dos princípios da jurisdição estão a territorialidade, indelegabilidade e inafastabilidade da jurisdição e o juiz natural, tá? Então, no que consiste o princípio da territorialidade? O exercício, então, da jurisdição pelos magistrados é adstrito aos limites territoriais que são impostos às organizações dos tribunais, né? Então, a gente está hoje aqui, a região norte, basicamente inteira, a região norte inteira e um pouco do nordeste, se não me engano, no TRF 1, que é o Tribunal Regional Federal da primeira região, que é em Brasília, que responde pelos tribunais federais aqui de Altamira, de Santarém, de Tucuruí, Marabá, Belém, enfim, na Amapá e tudo mais. E no Tribunal do Trabalho é o TRT 8, a da 8ª região. Então, as causas que são julgadas no primeiro grau, por exemplo, aqui em Altamira, se alguém recorre no juiz dessa decisão do juiz federal, ela vai para o segundo grau de jurisdição, que é onde? Em Brasília, com o TRT da primeira região. Ou se for trabalhista, do TRT do TRF da primeira região e do TRT da 8ª região. E então, o exercício da jurisdição do juiz de Altamira, ele está distrito a Medicilândia até Anapu. E aí pega também Porto de Mós até Porto de Mós, seguindo o Rio Xingu. Esse é o limite territorial em que ele pode exercer a jurisdição do Estado, né? Se for, por exemplo, para uma lide, uma causa de Uruará, vai ter que esse processo vai para Itaituba, né? Professor, essa aula em sala de aula seria ótima. Aqui tá meio zoado. Uma pena. Principalmente hoje, né, que tá com essa internet péssima. Vou até tirar aqui meu retorno. Deixa eu ver se melhora. Tá. Então, só que aí existe algumas situações em que, por exemplo, o réu, ele não tá em Altamira. Ele cometeu um crime aqui e ele mora em
sei lá, em Franca, em São Paulo. E aí o que o juiz vai fazer? Pô, o cara mora em Franca, então não vai dar pra fazer nada, eu vou arquivar esse processo. Não. Ele vai pedir a cooperação de outros juízes. Por meio de quê? De cartas precatórias. Ele diz, olha, preciso intimar esse cara, preciso primeiro citar esse cara aqui para ele saber que esse processo existe. Então ele manda uma carta precatória para o juiz lá de Franca determinar, na verdade, para o oficial de justiça ir na casa do réu e citar o réu, dando ciência de que existe esse processo. E se for preciso mandar para outro país, a gente manda uma carta rogatória, tá? Vocês vão ver as especificidades desses dois tipos de carta lá na frente, que vocês estiverem estudando o processo civil e o processo penal. Mas é isso. Então o juiz, ainda que esteja limitado ao território que é limitado aí por questões, por organizações internas dos tribunais, ele não está limitado a exercer funções administrativas só no seu estado. Ele pode pedir a cooperação de outros juízes para citar o cara, né, para esses atos do processo. O artigo 60 fala assim pra gente, do CPC. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. O que isso quer dizer? O imóvel, vamos dizer que é uma fazenda que está entre os municípios de Anapu e Pacajá. Anapu é de competência do juiz de Altamira e Pacajá é de competência do juiz de Tucuruí. E aí? Tá meio a meio, eu não sei quem que vai julgar. Aí o artigo 60 fala pra gente. Aqui no caso de mais de um estado, né? Mas levando isso pro nosso caso específico, que é comarca. Na verdade, subseção, que é no caso dos tribunais federais. Então, estando situado em mais de uma subseção, a competência territorial vai ser do juízo prevento e vai se dar sobre a totalidade do imóvel. Então, a gente não vai dizer, olha, se metade do imóvel está para Pacajá e metade do imóvel está para Anapu, metade desse imóvel aqui vai ser julgada pelo juiz de Altamira, essa outra metade vai ser julgada pelo juiz de Tucuruí. Não. O juízo prevento, que é aquele que primeiro teve conhecimento da ação, ou seja, entraram com uma ação primeiro em Tucuruí sobre esse imóvel. Então, o juiz de Tucuruí vai ser prevento para julgar a totalidade da lide sobre a totalidade daquele imóvel. Ou seja, não vai repartir no meio o imóvel e ser julgado uma parte por Tucuruí e outra por Anapu. Ou dizer, olha, entraram com outro processo em Anapu, vamos então dividir. Não, isso não vai acontecer. O juízo prevento, ou seja, aquele que foi provocado por primeiro, nesse caso, né, o de Tucuruí, é o que vai julgar aquela lide envolvendo aquele imóvel, que se situa sobre mais de uma subseção judiciária. Tá bom? O 255 fala o quê? Nas comarcas contíguas, ou seja, são uma do lado da outra, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhora e quaisquer outros atos executivos. Ou seja, o oficial de justiça que vai precisar ir lá citar alguém, estando, por exemplo, no fórum de Belém e de Ananindeua, ou Marituba. Ellen tá dando para acompanhar bem. Que bom, Ellen. Então, fórum de Ananindeua e Marituba, ou Ananindeua e Belém. O juiz não vai precisar mandar uma carta precatória para esse outro fórum. O artigo 255 facilita a vida aí, né? A gente não vai gastar mais dinheiro mandando esse processo para lá, se a casa do cara é aqui do lado. Região metropolitana, poxa, não preciso mandar uma carta precatória. O oficial de justiça vai poder efetuar qualquer atos
destes descritos aqui de pronto, ou seja, não precisa mandar uma carta precatória. A live aqui tá boa, que bom, Thalisson. Pra mim às vezes dá um loading assim, sabe? Mas é isso. Espero que depois ao vivo fique tranquilo. Ao vivo não, gravado. O artigo 385, parágrafo 3º, fala o quê? O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária, igual daqui, ó, diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, ou seja, não é gravado. O que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, o depoimento daquela parte que tiver em outro local, isso acontece muito aqui, que geralmente são casos de desmatamento, desculpa, e as pessoas têm fazenda aqui na região, mas moram em outros locais. Então, não precisa pedir que aquela parte se desloque até aqui. Ele vai usar, o juiz daqui vai utilizar da cooperação entre os juízos, né? Dizer, olha, manda uma carta precatória, dizendo, olha, eu preciso executar um ato do processo, que é o quê? Ouvir o depoimento pessoal daquela parte. E aí, aquela parte vai ser intimada daquele ato, vai se dirigir àquela subseção judiciária de outro município, na frente do juiz, por meio da videoconferência, vai ser questionado sobre os fatos que o juiz quiser perguntar. Ou mesmo vai ocorrer a audiência de instrução e julgamento, ou seja, com todas as partes presentes e uma das partes estando em outro local. Tá bom? Fabiana, tá dando para acompanhar, legal. Que bom, Fabiana. Vão perguntando se vocês tiverem dúvida. Esse assunto é cabeludo, tá bom? Então, finalizando aí o princípio da territorialidade. O exercício da jurisdição pelos magistrados é adstrito aos limites territoriais. Mas aí a gente tem a cooperação entre os juízes, por meio de carta precatória ou rogatória se for para outro país. E aí o CPC facilita a vida aqui, permitindo videoconferência, né? Permitindo que o oficial de justiça na região metropolitana vai efetuar os atos do processo, né? Intimar a pessoa, citar, notificar, fazer penhora. E aí nos casos em que tiver competência territorial, existe o instituto da prevenção. Tá bom? Última coisinha, o efeito da jurisdição. Quanto ao princípio da territorialidade, ele é válido onde quer que as partes estejam. Ou seja, se eu pedir, então, aquele exemplo, entre eu e o Thanos, eu pedi uma medida protetiva contra o Thanos que fica me agredindo, a decisão do juiz daqui de Altamira não vai valer só para Altamira. É onde quer que a gente se encontre. Se a gente viaja, sei lá, para Trancoso, na Bahia, lá vem um Thanos querer me arranhar e me morder, eu posso dizer que ele está descumprindo uma decisão judicial, ele está cometendo um crime, né? E aí ele pode ser condenado por estar descumprindo essa decisão. Porque a decisão do juiz, muito embora o juiz, no exercício da sua jurisdição, só vá lidar com causas daqui de Altamira, por exemplo, isso vai ser num fórum estadual, nesse caso, a decisão vai ter que ser daqui, mas ela vale para onde quer que a gente se encontre. Ela vai valer entre as partes, onde quer que a gente se encontre. Qualquer pergunta, gente, pergunta no chat, tá? Tem 25 pessoas assistindo a aula e só 5 pessoas comentando no chat. Eu acredito que a maioria de vocês tem conta no YouTube. Então dá pra comentar. Tá. Princípio da indelegabilidade. O que é isso? É a impossibilidade de delegar o poder decisório a outro órgão ou outra pessoa. Como é que é isso? O judiciário vai dizer que não vai julgar
uma determinada lide, uma ação, um processo, uma causa, por qualquer que seja o motivo, e delegar isso a outro órgão. Não, o princípio da indelegabilidade vinculado à jurisdição, aí, né, o exercício da jurisdição, ele impossibilita. Agora, é possível delegar outras funções que são de cunho executório, como aqui no artigo 102, quando a gente fala lá do STF. Bora lá para a Constituição agora. Ó, compete, até aumentar um pouquinho aqui, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, e aqui ele descreve. Gente, até me perdi. Cadê? É o inciso primeiro? Mas cadê? Ele vai pedir ajuda. Eu me perdi agora. Até o eu esqueci de anotar a linha. Gente, esqueci a linha. Ou será que eu anotei errado? Acho que eu anotei errado. Enfim, eu não sei onde eu coloquei. Eu acho que eu anotei errado, 102. Mas o artigo que eu estava buscando era o quê? Era o que falava que o STF pode pedir a cooperação de outros tribunais para executar medidas em que ele não consegue se deslocar. Por exemplo, o STF não vai ter oficiais de justiça suficientemente para percorrer todo o país para executar ou pedir determinados atos do processo. E aí ele pede o auxílio, a cooperação dos outros tribunais. E aí ele vai oficiar os tribunais inferiores a ele, né? Então, de segunda instância. Esse exemplo de vocês dois é ótimo. A minha relação com Thanos é bem essa. Cartas de ordem lá no 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. O que é isso? A gente falou do trânsito em julgado, e aí faz coisa julgada, aquela questão não pode voltar a ser discutida. Só que aí existe o instituto da ação rescisória. O que é isso? É que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, proferida por juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. Aqui que a gente já vai falar sobre o princípio do juiz natural. Resultado de doloquação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Ou seja, se ocorrer algum ato que gere nulidade ao processo, eu posso entrar com uma ação rescisória para rediscutir o mérito daquela primeira ação que me condenou. Bem resumidamente é isso. Aí o 972 diz: e nessas ações rescisórias, questionando a competência do órgão que proferiu aquela decisão que a gente está questionando, o juiz pode pedir as provas que estão naqueles autos. Então seriam essas as cartas de ordem, pedindo um processo, provas de um processo que não são daquele processo, que o processo da ação rescisória é um processo à parte do processo original, né? Então ele manda uma carta de ordem pedindo parte daquele processo, porque ele precisa julgar para esse processo aqui, e aquelas partes por algum motivo não tiveram acesso para levar para esse processo, para essa ação rescisória, tá? Luciano, a decisão vale em todo o território nacional? Sim, vale, e internacional também. O senhor explica tão bem que não existe dúvidas. Tá, Natália. A internet está tão ruim que ninguém consegue assistir a aula, imagina dúvidas. É uma pena. A aula tá boa, mas a internet não colabora. Nem pra vocês, nem pra mim, gente. Tá péssimo aqui meu sinal. Ó,
ó, 60% dos meus quadros estão sendo perdidos. É isso. Aí no STJ ele não vai delegar de novo, não se delega a função poder decisório, somente atos executórios, né? No artigo, bora ver se eu anotei certo agora, 105, né? Pelo amor de Deus. Os crimes comuns, governadores, parará. É isso, eu acho que eu anotei errado, de novo. Esquece. Mas é o STJ de novo pedindo apoio aos tribunais inferiores, ou seja, aos tribunais de segunda instância, sem delegar, obviamente, o poder decisório, que é ele que vai decidir sobre aquele mérito que foi levado a ele. E os serventuários da justiça, no CPC. O que acontece? Nem todos os atos precisam ser praticados pelo juiz. Parágrafo 4º. Os serventuários são os servidores públicos, né? Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e vista obrigatória, independem de despacho, ou seja, o juiz não vai precisar despachar para que seja feito, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário, ou seja, delega atos meramente ordinatórios, ou seja, somente para dar continuidade no processo, como a vista dos autos às partes, sem precisar que o juiz despache para isso, decida sobre isso. Então, de novo, não é delegando poder decisório, somente atos executórios que a justiça precisa. A aula está ótima, porém a internet está mais ou menos, né, Priscila? Princípio da inafastabilidade ou inafastabilidade da jurisdição. Gente, sumiu um dos slides aqui. Coisas absurdas acontecendo. O que é isso? É cadê o artigo que eu queria citar para vocês? Que sumiu do outro slide, mas está bem aqui. É o artigo 3º que a gente já tratou lá atrás e o artigo 5º no 35, sobre a inafastabilidade da jurisdição. Então o juiz não vai nem se eximir de decidir quando tem obscuridade ou lacuna, e todas as causas que são levadas para ele vão ter que ser julgadas de alguma forma. E aí vai precisar da criatividade, como a gente falou lá atrás. Só que aí o que aconteceu? Na Constituição de 67, a galera do segundo período vai lembrar melhor isso, porque a gente já tratou no seminário, né, de Teoria da Constituição. Com a aprovação da emenda número 1, que foi a que basicamente fez uma nova Constituição, e aí, como José Afonso da Silva cita, existe não a Constituição de 67, depois a gente teve a de 69, porque a emenda constitucional número 1 alterou completamente a de 67. E aí aprovou uma das medidas previstas lá no ato institucional número 5, o AI-5, né? Que é o quê? Ficou lá no artigo 181. Ficam aprovados e excluídos da apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 64, ou seja, os golpistas, assim como os atos do governo federal, e isso aqui está escrito porque era desse jeito mesmo na época, com base nos atos institucionais e nos atos complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos ministros militares e seus efeitos, quando no exercício temporário da presidência da República, com base no AI 12. As resoluções fundadas em AI das Assembleias Legislativas, câmaras municipais, que hajam cassado mandatos eletivos ou declarado impedimento de governadores, deputados, prefeitos, vereadores, quando no exercício de seus referidos cargos. E os atos de natureza legislativa expedidos com base em atos institucionais e complementares indicados no item 1. Ou seja, vamos voltar aqui para o caput. Ficam aprovados e excluídos da apreciação judicial. Ou seja, da inafastabilidade, a gente afastou a apreciação judicial, afastou o exercício da jurisdição de todos aqueles atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução. Que nome horrível, né? Que eram os ditadores, que era
os militares do regime ditatorial. Então, afastou a jurisdição, rasgou o princípio da inafastabilidade, todos os atos dessa galera aqui, descrita nos 3 incisos. Então, se hoje a gente tem inafastabilidade da jurisdição de forma absoluta, ou seja, tudo que for levado, tudo é possível ser levado ao judiciário, e eles vão ter que decidir de alguma forma, né? Não pode se eximir desse dever. Outrora, lá a partir de 69 ou 67 com o AI-5, a gente tinha expressamente na nossa Constituição rasgando aí o princípio da inafastabilidade, né? Então, protegendo a galera do golpe, de qualquer juízo de valor e jurídico sobre seus atos. A internet não está colaborando. Gato, Thanos é um gato ou cachorro é um gato? Um ET, gente. E aqui o princípio do juiz natural. É uma garantia decorrente do princípio do devido processo legal, que está lá no artigo 5º. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Depois, ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, não vai ser sentenciado e não vai ser processado. Daqui, a gente, desse princípio do juiz natural e dessa previsão expressa constitucional, a gente também entende que vai ir lá para baixo aqui, ó, princípio do promotor natural, aqui embaixo, tá? Que é basicamente o que? A gente veda que existam juízes constituídos especificamente para julgar atos que já ocorreram. Ou seja, vamos supor... Vamos lembrar então que é um exemplo que eu acho que eu já dei até para vocês várias vezes. Do tribunal formado para julgar os nazistas, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Foi um tribunal de exceção. Aquele tribunal não existia. As pessoas foram julgadas pelos crimes que cometeram contra a humanidade. Pouco se falava, estava se iniciando ainda, né, o debate sobre direitos humanos e tudo mais. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a ter isso muito mais forte. Então a gente naquele momento precisava entender que a gente precisava penalizar aquelas pessoas. E aí a gente criou a figura de juízes ad hoc para julgar aquelas pessoas. São juízes que não foram pré-constituídos, que não passaram por uma seleção prévia, e aí a gente criou um tribunal verdadeiramente de exceção. Se foi justo, se não foi, é outro mérito. Se a gente precisava ou não, é outro mérito. Sei que não se confiou nos tribunais alemães para julgar aquelas pessoas. O Thanos estalou os dedos e sumiu. Não, o Thanos está ali atrás, ó. Parece uma pedra aí no vídeo. Então, o que a gente tem hoje enquanto princípio do juiz natural? Os juízes devem ser pré-constituídos e devem ter investidura no cargo, que aí decorre o princípio da investidura, que é um subprincípio do juiz natural. E aí, como é que a gente confere investidura a esses juízes? No STF, a gente tem a nomeação do presidente da República para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que aí depois vai ser aprovado pelo Senado. Então, a gente nomeia, o presidente nomeia aquele juiz, que vai ser aprovado depois pelo Legislativo. É uma das formas da investidura no cargo de juiz, que no caso é um ministro do STF. Indicação do governador, no caso dos tribunais, né? E aí já vai ser por meio do 5º Constitucional. Nomeação após concurso público, que é o padrão que mais ocorre, né? Existe o concurso público, 3, 4 fases, e no final a pessoa é nomeada juíza. E a exceção mais atual, né, é a indicação em convenção de arbitragem, ou seja,
em um contrato as pessoas convencionam que vão acionar uma câmara de arbitragem e aquele árbitro ou aquela câmara vai ser responsável pelo julgamento daquela lide, tá bom? Isso não exclui a figura das varas especializadas. Por exemplo, aqui a gente tem a vara agrária na Justiça Estadual. E são 5 no estado, né? Santarém, Altamira, Belém, Redenção e Marabá. São as 5 que a gente tem, e vinculadas a elas são as promotorias de justiça. Então, quando a gente tem lá o juiz natural e o promotor natural, a gente está pré-constituindo esses servidores para o julgamento e processamento dessas demandas. Então, lá o artigo 126 da Constituição fala assim, ele já foi alterado pela emenda constitucional 45, inclusive, que ele tinha outra redação que ficava meio dúbia e gerava, inclusive, o entendimento de que poderia ter um tribunal de exceção para o julgamento de conflitos agrários. Tem gente achando engraçado esse IA. O que é IA? Não entendi. Enfim, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça, ou seja, os estados, proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. O mesmo acontece, por exemplo, para as varas de infância, vara de registros públicos, ou seja, são juízes especializados em um determinado tipo de demanda. E aí, por fim, o princípio do promotor natural, que segue basicamente a mesma linha, em que a gente não vai criar uma figura do MP de exceção para o processamento de determinadas causas. A gente tem o MP como uma instituição permanente, né? Visando aí defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis, a guarda da Constituição, da democracia, enfim. A gente tem o MP como uma instituição permanente. A gente não vai criar um promotor especificamente para processar determinado tipo de pessoa. Eles vão precisar passar por uma investidura prévia no cargo para daí chegar ao julgamento, tá bom? Então, para a gente continuar a nossa aula, mas assim, de forma não avaliativa, como está aqui em cima, eu peço que vocês leiam também sobre jurisdição voluntária e as especificidades dela. Ou seja, busquem sobre jurisdição voluntária, tá? Esse é o tema que não é resenha, não é nada, não vale ponto. É só algo que vocês precisam ler em casa, ou seja, uma leitura guiada de um assunto específico que pode ser cobrado em prova e, portanto, é importante que vocês estudem, tá? Então, seguindo aí a metodologia de ensino ativa, né, que a instituição preza, peço que vocês estudem sobre a jurisdição voluntária. Ah, sim, entendi. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Para quem pegou desde o início, a aula está finalizada. Para quem chegou agora no fim, ou no meio da aula, a aula vai ficar gravada depois da transmissão. Eu vou continuar online aqui para responder as perguntas do pessoal do segundo período que vai chegar e vai me perguntar no chat, tá bom? E depois vocês vão poder assistir. A internet está péssima.